Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, O Pão Nosso, do Glover Ship, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler a lição 14, que vai falar sobre o ministério da igreja. E diz o seguinte, a base. No governo federal, há ministros que lideram os diversos ministérios, tais como os da Fazenda, Interior, Saúde, Transporte, etc. Por causa desse sistema, achamos que a palavra ministro significa cabeça ou chefe sobre um ministério governamental, com toda a sua autoridade garantida pelo chefe de Estado, ou presidente. Esta mentalidade se encontra também na religião, onde encontramos certos homens com o título de pastor ou ministro, indicando sua posição oficial na igreja. Nas denominações de hoje, um só homem dirige normalmente a igreja local, exercendo autoridade sobre ela. Preparação. Esta ideia está, porém, muito distante das normas bíblicas. Na palavra de Deus, o próprio ministro da igreja é chamado de diácono, ou seja, servo, que serve a igreja e não é por ela servido. Jesus demonstrou esta definição da palavra quando disse, abre aspas, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Fecha aspas. Mateus 20, 28. Leia também Filipenses 2, 7 e 8, onde vemos que Cristo se esvaziou tornando-se servo. O ministro é então servo e o ministério cristão é um serviço prestado a Cristo, à igreja ou à humanidade. A palavra, entre aspas, pastor, refere-se unicamente a Cristo e aos presbíteros das igrejas locais, não aquele que chefia a igreja, por ordem de uma igreja-mãe ou outra sede. Veja também em 1 Pedro 5, de 1 a 4. Apresentação. Para seguirmos o exemplo de Cristo, nós que somos cristãos devemos nos consagrar ao serviço dos santos. 1 Coríntios 16, 15, que significa nos dedicar a servir aos outros e não a nós mesmos. Todos nós somos ministros, entre parênteses, servos, pois Cristo era nosso servo e temos a solene obrigação de andar nos seus passos. 1 Pedro 2, 21. E cada um de nós tem seu serviço pessoal. Deus não nos deu serviços iguais, mas sim um serviço ou serviços diferentes, para que a igreja fosse perfeitamente habilitada para a sua edificação, seu crescimento e seu serviço. Leia Efésios 4, 11 e 12. Nenhum dos ministérios da igreja é mais importante ou mais humilde do que os outros. Todos os ministérios são essenciais ao funcionamento do corpo de Cristo. Todos foram estabelecidos pelo Senhor com esta finalidade. 1 Coríntios 12, 22 a 24. Estes dons e serviços foram estabelecidos por Cristo e são essenciais ao desenrolar do seu plano. 1 Coríntios 12, 28. O importante não é a natureza do serviço em questão, mesmo que este fosse o de varrer o chão do templo, mas a aplicação dedicada a este serviço. Colossenses 3, 23. Cada irmão precisa usar sua capacidade para o desempenho do serviço cristão. Efésios 4, 12. Devemos, então, aplicar-nos ao ministério de todo o coração. Romanos 12, 4 a 8. Sem pensar em quem tem ou não tem um ministério mais digno. Aplicação. Vemos que o ministério da igreja é coletivo e cada um dos membros toma parte nele. Ele não é um ministério oficial e pomposo,
como no caso dos padres e pastores. Veja Romanos 12:5, 1 Coríntios 12:27. Todos nós somos sacerdotes de Cristo, o que implica um serviço árduo e dedicado. É Cristo que recebe a honra, sendo Ele nosso sumo sacerdote. Nosso dever é servi-lo, quer o serviço seja nobre ou humilde a nossos olhos. Nosso ministério é feito diante de Deus e não dos homens. Êxodo 29, 44 e 45. Além da palavra diácono, entre parênteses servo, o Novo Testamento usa a palavra upireteu, que significa, abre aspas, aquele que rema na fileira inferior ou que serve em lugar humilde, fecha aspas. Isso quer dizer apoiar o serviço de outros. Pense bem nisso. 2 pontos. Qual é o seu ministério na igreja? Como é que eu me dedico ao meu ministério? Para memorização. Romanos 12, 6 a 8. Abre aspas. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. 2 pontos. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos no ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Fecha aspas. Vamos para nosso questionário. E como eu venho falando, né? Aqui está já 5 livros separados para quem está respondendo aqui o questionário e enviando para o meu e-mail, que é ronaldozm@gmail.com. Eu vou estar corrigindo, né, de todas as lições, já estamos na lição 14, né? Então, já, com essa que eu vou ler hoje, que é 10 questões, já vai ter 140 questões para você enviar, não deixa acumular, vai enviando aos poucos aí, tá bom? E os 5 melhores alunos vai receber aqui um livro que eu escrevi pelo correio na sua residência, tá bom? O livro é Como Iniciar uma Igreja Local, com ênfase nas igrejas nos lares, tá? De minha autoria. Então vamos ao questionário. Vou colocar aqui primeiro, então hoje, para você dar uma pause aí, mas eu vou ler também, tá? As primeiras questões e aqui as últimas questões, tá bom? Só para você ter uma ideia e se quiser copiar. Questionário 1. Biblicamente falando, a palavra ministrar não significa mandar, mas sim, espaço, você vai ler lá Mateus 20, versículo 28 e colocar a palavrinha aqui nesse espaço. Até mesmo os ministros governamentais existem para, tem um espaço, você preenche, ao povo e não para chefiar. Entre parênteses, Romanos 13, 4. Você lê também lá e responde. 2. A palavra ministrar é aplicado na Bíblia a 2 pontos. Letra A. Você vai ler Hebreus 8:2 e colocar aí a palavra que significa. B. Você vai ler 1 Coríntios 14:1 e colocar aí. C. Você vai ler Romanos 13:6 e colocar aí. D. Você vai ler Salmo 104, versículo 4 e colocar aí, tá bom? 3. Para mostrar a natureza do seu próprio ministério, o que Cristo disse, leia Mateus 20, versículo 28 e responde. Paulo escreveu este ministério em que palavras? Você lê a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e 8 e responde o que Paulo escreveu. 4. Para seguirmos o exemplo de Cristo, nós que somos cristãos devemos fazer o quê? Leia 1 Coríntios 16, 15 e responde. 5. O ministério tem diversos aspectos. 2 pontos. A. Você vai ler 1 Timóteo 4, 6 e responder. B. Você vai ler 2 Coríntios 9, 13 e responder. C. Você vai ler Romanos 16, de 1 e 2 e responder. D. Você vai ler Hebreus 8, 6 e responder. E.
Você vai ler 1 João 1:1 e responder. F, você vai ler 2 Coríntios 5:18 e responder. 6, questão 6. Todos nós somos então ministros de Cristo, cada qual com o seu serviço peculiar. Deus colocou vários tipos de ministério na igreja. Com que finalidade? Você vai ler Efésios 4:11 e 12 e responder. 7. O ministério na igreja não é mais essencial do que qualquer dos outros. Paulo disse que todos os ministérios na igreja são santos e essenciais, pois foram estabelecidos por... Aí você vai ler 1 Coríntios 12:28 e falar aqui por quem que foi estabelecido. 8. Cada membro precisa usar sua capacidade e seu dom ou dons com a finalidade. Você vai ler Efésios 4:12 e responder. 9. De que maneira devemos aplicar o nosso ministério? Você vai ler Romanos 12:6-8 e responder. 10. O ministério da igreja é um ministério coletivo, em que cada espaço toma parte. Você vai ler Romanos 12:5 e 1 Coríntios 12:28 e colocar a palavrinha que está aqui nesse espaço. Sendo nós todos sacerdotes de Cristo, nosso ministério é feito perante... Aí tem outro espaço aqui que você vai ler Êxodo 29:44 e 45 e responder. Concluímos aqui o nosso questionário. Agora a gente vai colocar aqui para vocês a leitura diária, tá? Deixa eu ver se está dando um bom foco aqui. Leitura diária aqui, que você vai estar lendo no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Essas passagens bíblicas, para que você fique aí inteirado mais nesse assunto aí, o ministério da igreja, tá bem? Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, deixa aí já o seu like, compartilha esse vídeo aqui com os seus grupos aí de família, da serviço, da escola, do bairro, de amigos aí. Peçam para que eles se inscrevam no canal, para que possamos ter uma igreja, né, conforme a Bíblia nos ensina, né, e não conforme ensinamentos de homens, tá bom? E se ficou alguma dúvida, né, sobre o que eu li aqui hoje, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar com você, tirar suas dúvidas, estudar a Bíblia com você, tá bom? E fico muito contente que você tenha investido o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito contente com o tempo que você tem investido aí para aprender a palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Amém?